Na seara da situação econômica do país, o ministro Fernando Haddad anunciou o Desenrola, o programa de renegociação de dívidas para quem ganha até 2 salários mínimos e tem dívidas de até R$ 5.000. O programa só vai começar a valer em julho e a adesão é voluntária. O governo, por meio do Tesouro Nacional, irá comprar com desconto a carteira de dívida dos bancos e outros credores. O credor que quiser fazer parte do programa vai ter que participar de um leilão que o governo vai realizar para selecionar as empresas que oferecerem descontos maiores para os devedores. Depois de conseguir o desconto, o devedor vai poder refinanciar a dívida em até 5 anos com juros de 1,99% ao mês. Ou, se quiser e puder, pode pagar à vista. Segundo o governo, o programa vai poder impactar 30 milhões de CPFs negativados, considerando apenas as dívidas inscritas até o fim do ano passado. Vamos ao debate, então. O programa Desenrola Brasil é suficiente para resolver o problema da inadimplência no país? Vou começar com você, Samantha, porque a gente viu essa promessa de campanha, né? Aliás, o candidato Ciro Gomes bateu muito nessa tecla durante anos. Ele tem o livro dele lá falando sobre isso. Ficou chateado quando viu, #chateado, quando viu que tinha gente também encampando ali um programa para renegociação de dívidas, fato que é um programa importante para o Brasil. Sim, e esse programa visa as pessoas que se endividaram em razão da pandemia. Mas, Lu, eu não acho que esse programa vai ter um impacto muito grande na questão de hoje nós termos 70 milhões negativados. E por que eu digo isso? Porque, só para ter uma ideia, em fevereiro o Serasa renegociou 2,76 milhões de contratos, com 1,72 milhões de pessoas com desconto de até 90% dessas dívidas. O que acontece? As pessoas estão com dívidas, elas tentam renegociar, mas elas não têm condições financeiras de pagar as parcelas dessa dívida. Ou seja, o dinheiro que iria para a parcela vai, na verdade, para pagar a alimentação, para o sustento de casa. O que essa proposta do governo Desenrola faz? O governo vai funcionar como um garantidor para bancar os prejuízos que os bancos teriam. Ou seja, ele não está bancando o prejuízo do endividado, e sim do banco. Ou seja, é mais do mesmo. A gente tem que mudar esse sistema para que esses endividados não aumentem. Então, o que eu vejo é que o governo está fazendo algo que o Serasa já vem fazendo e que tem uma repercussão, mas tem um limite. Não vai atingir 70 milhões de endividados. Você acha que não está ajudando o endividado em Não si? está ajudando porque isso a gente já tem. O Serasa já faz isso, de renegociar. O problema é que as pessoas não têm poder aquisitivo. Elas não conseguem pagar essas parcelas. E o que o governo está fazendo? Ele está protegendo os bancos, porque ele vai proteger, ele vai dar esse crédito para os bancos. Ele não está protegendo o endividado. Porque o Serasa já possibilita esses descontos de até 90%, mais ou menos do que o governo. O Serasa não faz um desconto de até 90% de uma hora para outra. O Serasa, depois de anos que o endividado está lá, ele vai lá e faz uma renegociação. Tipo, a dívida estava perdida, a gente vai negociar aqui para essa empresa. Sim, ele dá um tempo maior, mas atingir os 70 milhões hoje que a gente tem, não. Vai atenuar, mas não vai ter esse impacto tamanho, né? Na verdade, eu acho que protege muito mais as instituições financeiras do que efetivamente o endividado. Proteger as instituições financeiras nesse sentido ali também não melhoraria o chamado spread bancário, que é os juros que eles têm lá justamente para a possibilidade da inadimplência, ele vai lá e diminui o spread bancário, né? Na verdade, não é propriamente uma solução, até porque, acho que a Samantha comentou, é uma questão dos últimos 2 anos, ou melhor, nos anos da pandemia. Então, o governo está vendo uma situação específica que a população brasileira vivenciou. Eu acho que, se não me engano, a ideia é atingir aí pelo menos 30 milhões de pessoas endividadas, né? A Samantha falou aqui em 70 milhões, é claro que existe um montante maior, existe um conjunto de dívidas do passado que não vai entrar aqui nesse programa, mas é um programa, eu diria que experimental para a gente ter no país. Ele entra no bojo, logicamente, do discurso eleitoral, que significa eu tenho que fazer programas de políticas públicas
para a população de baixa renda, para a população que está endividada, e aí você tem fatias, que eu vou chamar aqui fatias da pequena classe média e as classes baixas que estão endividadas, e você tenta amenizar, pelo menos dar um colchão de tempo, porque nós temos uma economia que, em tese, né, vai tentar, ou está tentando reagir, e aí, na verdade, o que vai fazer diferença, na verdade, para a população brasileira é emprego, é renda. Agora, me parece que o programa é interessante, tem uma visualização de curto prazo com relação ao endividamento, ao nome sujo, retira o nome da pessoa, a gente sabe que todo mundo diz isso o tempo inteiro. O nome de uma pessoa é a coisa mais sagrada, né, no Brasil para as pessoas que têm baixa renda ou que não têm recurso, e eu acho que dá um alívio, mas lógico, é um alívio que não soluciona todos os problemas e tem muito jogo pela frente com relação às políticas públicas nessa seara. Eu gosto de vocês porque cada um traz um elemento. A Samanta traz o elemento aqui da proteção dos bancos também, né? E você traz o elemento do endividado, né? Que é a pessoa pobre que muitas vezes, Hélio Beltrão, vou passar para você... Ele fala assim, é muito importante o crédito para a população mais pobre, e porque a população mais pobre, o que ela faz, crédito e juros tem importância fundamental, porque o que ela faz? Ela divide o que ela poderia comprar e que não cabe em um salário, e não cabe mesmo, em prestações. E então ela precisa sempre ter o nome limpo, minimamente. E agora, outro dia, Hélio Beltrão, a gente comentou que nome limpo de cartão de crédito até para comprar comida. Tem gente que usa cartão de crédito para comprar comida e parcela, por incrível que pareça. Vai, Hélio. Antigamente tinha o fiado também, que você nem pagava no momento e ficava com a dívida também. Isso sempre aconteceu e você tem razão, Luciana. É preciso ter um crédito na praça porque assim você consegue melhorar a sua situação financeira, desde que você consiga cumprir com os compromissos. E esse programa, na verdade, está tirando essas pessoas, na minha visão, artificialmente do Serasa. Porque não é que elas passaram a ter grande condição de pagamento e depende muito de que tipo de desconto você vai ter nessa nova dívida. Como a maior parte dessas dívidas que estão sendo contempladas são dívidas com concessionárias de energia elétrica, de água, de gás, etc., eu suspeito que o desconto não vai ser substancial. Então ela vai herdar uma nova dívida. Agora ela não estava pagando, estava no Serasa, mas não estava tendo uma despesa. Com o novo sistema, ela agora vai dever ao banco uma nova dívida nesse valor aí novo, que pode ter um desconto, mas um novo valor, e ela passa então a ter esses compromissos de pagamento. E não podemos esquecer o seguinte, como é que essa mágica fica de pé? Fica de pé porque o governo está pegando dinheiro público para garantir os bancos, como a Samanta estava dizendo. Quem está sendo garantido aqui são os bancos, isso é um programa de ajuda principalmente para os bancos. O simples, o pequeno, fica com dívida, né? Os bancos aqui estão recebendo a garantia de que se esse simples, esse pequeno não pagar, o banco vai receber com o dinheiro desse fundo garantidor de 10 bilhões de reais, que é um fundo que já existe, que estava garantindo empréstimos para médias e pequenas empresas no contexto da pandemia, e eu não sei como eles estão redirecionando, então vai perder a garantia do outro programa, para direcionar a este programa. Ou seja, esse dinheiro de 10 bi poderia estar indo para programas sociais. Não está. Está indo para ajudar bancos, né, a receber o seu dinheiro, e as concessionárias e bancos a receber seu dinheiro e criar um novo empréstimo para essas pessoas mais simples que saem nesse momento do Serasa, é verdade, mas elas já saem com essa dívida nova. Eu suspeito que até estigmatize essas pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que souber que essa pessoa que estava no Serasa saiu por causa desse programa, está com essa dívida, os próprios emprestadores em geral vão olhar, não sei se eu quero emprestar nada para essa pessoa não. Ela tem um crédito que não vale muito na praça, é um crédito meio artificial, não é como se ela tivesse limpa no Serasa para valer, porque você fez uma remoção meio artificial, não é que ela passou a ter grandes condições de pagamento, e isso pode inclusive prejudicá-la no final. Será que funciona assim a cabeça do sistema financeiro? Que eu saiba, eles querem emprestar, emprestar e emprestar cada vez mais, Hélio Beltrão. Vai, Gabi. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo justamente isso. Eles querem mais empréstimos, que é o que eles estão obtendo, e principalmente mais empréstimos garantido pelo governo, sem risco desse pequeno não pagar. Garantido pelo governo, que é o que está acontecendo aqui. Você tem razão. É o que eles querem mesmo. Muito bem, Gabi.
Não, eu penso em primeiro lugar, né, que é preciso mesmo que tenha uma garantia para os credores, porque a gente não pode, por meio do governo, eu acho que seria impensável por parte do governo, sedimentar alguma espécie de calote oficial. A gente tem que ter segurança jurídica nas relações. E, por outro lado, esse programa é destinado para populações de baixa renda, ou são pessoas que devem, né, até R$ 5.000, e que têm uma renda de 2 salários mínimos, os critérios são esses, são pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas naquele cadastro único de programas sociais. Então, são pessoas que realmente precisam de ter cidadania e muitas vezes não conseguem se livrar das dívidas. Por exemplo, um dos quesitos desse programa, eu estava lendo ali, até acho que, se eu não me engano, foi até no site da CNN, é que o governo vai colocar à disposição e vai incentivar que essas pessoas que vão fazer, né, a renegociação de suas dívidas, que elas participem de um curso de educação financeira. Então, a gente precisa pensar também que tem que ter alguma saída, né? As pessoas, às vezes, devem até R$ 100 e ficam inscritas lá, negativadas, também faz parte. Olha, se o banco quiser participar do programa Desenrola Brasil, ele vai ter que aceitar, né, os credores vão ter que aceitar, desnegativar todo mundo que tenha dívida de até R$ 100, porque são pessoas de baixíssima renda e são as que mais precisam desse tipo, né, de empréstimo e às vezes não conseguem sair justamente por conta da pandemia. Então, talvez não seja a solução ideal, não seja a principal solução, a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez, mas é um passo e a gente tem que pensar aí em propostas para todos os espectros da população. O governo vive dando crédito, não só esse governo, mas todos os governos anteriores, vivem dando crédito para grandes empresários, para as indústrias, para maquinário. Então, vamos dar crédito também para quem realmente precisa, que é o povo brasileiro. Muito bem, eu gostei do finalzinho, da crédito para o povo brasileiro, que afinal, né, a gente fala muito pouco dos mais pobres até aqui. A gente tem que fazer um meia-culpa. Até aqui no Grande Debate, em todos os lugares, a gente fala muito pouco dos mais pobres. Então eu gosto quando a gente fala mais do que interessa aos mais pobres.